Escreva minha história, eu confio em você. Escreva minha história, eu confio em você. Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Esse episódio do podcast vai ser um pouco diferente. Nós estamos aqui no retiro anual da comunidade Rua Adonai, comunidade em que nós somos vocacionados, né, amor? Sim. Nós fazemos o caminho vocacional e a gente vai contar para vocês aquilo que for possível, né? Com certeza. O que é fazer parte dessa comunidade, como é essa experiência, a gente vai entrevistar o pessoal. Várias pessoas diferentes. Isso, muito vamos pessoal tentar novo. falar com o nosso fundador também, né? Acho que vai ser mais um episódio diferente, como o Com falou, e cheio de bênção, cheio de graça. Com certeza. Vocês estão prontos para acompanhar com a gente? Porque de repente Deus age! E nós voltamos depois de uma primeira rodada de palestras, assim, de pregações que, meu Deus do céu, quando a gente acha que a gente encontrou o caminho, a gente começa a ter certeza de que o caminho, ele exige muito mais do que só a entrega, a compreensão de algo muito mais profundo, e é por isso que nós estamos trazendo para vocês aqui o fundador da comunidade, com muita alegria, aquele que nos acolheu, aquele que nos chamou pelo nome também, né, amor? Com certeza. E nós estamos aqui com o nosso querido Anderson. Muito obrigada, meu irmão, pela oportunidade. Que isso, a alegria é toda minha. Deus abençoe, parabéns pelo trabalho de evangelização que vocês também têm feito aí nas redes sociais. Deus abençoe, muito bom ter vocês no Carisma. O Adonai, espero que você também que está nos acompanhando possa permitir que algo possa queimar aí de diferente no seu coração. E hoje eu entendi, e acredito que tenha feito sentido para você também, amor, Sim. que não basta a gente ter o carisma em nosso coração. A gente precisa transbordar o carisma para conseguir alcançar o outro, né? E daí vem essa nossa primeira pergunta para você, Anderson. Como é idealizar esse encontro, né, esse retiro anual? Como funciona um retiro anual? E como é pensar nisso para tentar atingir os irmãos que estão caminhando, né, para fazer parte do carisma, fazer parte da comunidade? Bom, na verdade, a primeira coisa assim que nós temos que ter muito claro no nosso coração é a comunidade, ela sempre, como eu falei um pouco, né, dentro do nosso retiro, a comunidade, ela tem este retiro praticamente desde as suas origens, né? A comunidade foi fundada 3 de junho de 2003, janeiro de 2004, já fizemos o nosso primeiro retiro, não lembro de um ano que o retiro não aconteceu, até testemunhei que na pandemia também nós fizemos, né? Tem a foto histórica lá, todos nós com máscaras. A gente precisa ter a humildade de reconhecer que a gente precisa se abastecer, né, para poder dar o melhor para o nosso Deus. E para a comunidade Rua Adonai, então, além de ser um momento de reabastecimento, do reinflamar no carisma, de acolher as direções do Espírito para a nossa comunidade, também é a oportunidade da família se encontrar, de nós estarmos juntos, de nós vivermos o espírito de comunhão e de fraternidade, porque isso faz a igreja, isso embeleza, né, a igreja. Então, nos últimos anos a comunidade tem vivido um tempo de mudanças, e nesse tempo de mudanças, a comunidade, ela tem deixado com que realmente eu seja o fundador, cuide do carisma e da espiritualidade do carisma, né? Então, assim, essa realmente é uma missão minha, cuidar do retiro anual, e a gente procura trabalhar com todo zelo, o melhor na pregação, melhor na música, nas missas, o retirinho para as crianças, né? Em tudo, porque nós vamos sair daqui reinflamados e cheios, transbordando realmente do carisma, para transbordar na vida de cada pessoa que passar por nós. E essa ideia da gente estar nesse retiro hoje aqui é realmente levar depois esse carisma da comunidade para vocês aí que nos veem aí. Exato. De repente Deus age. Não somente no de repente, mas sim, hoje a gente está fazendo uma difusão lá, estamos sendo vocacionados aqui para levar esse carisma da comunidade para Botucatu, né, amor? E o Anderson falou em família, né?
Que família, não, meu irmão? Quantas pessoas? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei impressionada com o número de adultos, mas o número de crianças e a forma como as crianças se envolvem. Então, isso que o Anderson falou de cuidar, né, do retirinho das crianças também. Qual a sua sensação vendo essa família, meu irmão? Porque eu acho que no coração do fundador deve ser uma coisa assim sensacional. É uma alegria, assim, que não tem tamanho, porque a comunidade é uma família. E ela se torna ainda mais rica quando ela se torna uma comunidade de famílias, né? Então são famílias cuidando de família, gente cuidando de gente, pessoas cuidando de pessoas. Nós queremos muito que estas crianças, os nossos filhos, eles precisam ser impactados de alguma forma no carisma, né? Lógico, a vocação é para nós, né? Talvez eles vão viver a vocação deles num outro lugar, numa outra realidade, conforme o chamado de Deus. Mas nós trabalhamos eles também com muito carinho, para quê? Para que eles tenham aquele sentimento, puxa, meu pai, minha mãe foram consagrados, são consagrados de uma obra, que orgulho, né, que eu tenho disso, de ver quem os meus pais são, a pessoa que eles foram ali se transformando, e quem sabe, por que não também ter o desejo, né, de que um dia os nossos filhos possam caminhar conosco. Vocês estão percebendo, minha filha está lá, do ladinho, né, adolescente, está fazendo, e o desejo do meu coração é que ela seja, né, uma consagrada da comunidade, porque o carisma ali precisa perpetuar. E essa é uma forma, perpetuar dos pais para os filhos, para os netos e assim por diante. Bênção, né? E a gente, né, toma posse da Aleluia! É o que a gente quer, né? Exato. E dentro de tudo aquilo que a gente falou ali hoje, né, as verdades que nos foram trazidas, a realidade de se assumir esse chamado, porque não é brincadeira, não é à toa que Deus nos chamou. Ele tem os propósitos dele, mas nós também temos que ter essa disponibilidade, né, no nosso coração. O que você pensa ainda, Anderson, como fundador da comunidade, assim, que você gostaria de alcançar? Eu acredito que no seu coração existem assim, o mundo, né? muitos desejos que Deus tenha colocado ali, mas eu achei muito bacana quando o Antônio na pregação falou assim: quando o fundador diz tive uma ideia, todo mundo treme o negócio. Quais ideias você está tendo que você pode partilhar com a gente, né? Eu tenho muito forte no meu coração, e vocês viram, nós recebemos uma palavra profética mais uma vez nessa direção, né, da aliança, né, do Brasil, de vários locais do mundo dentro desta aliança. Então, assim, eu tenho certeza que realmente é um carisma para as nações. E não por vaidade, não por status, para poder dizer, minha comunidade está presente em tudo quanto é canto do mundo. Não. Eu já falei para Deus em muitos momentos que, primeiro, Ele tem que nos levar para onde Ele quer, né? E neste levar para onde Ele quer, que Ele nos leve realmente para realidades que precisam, né? Que necessitam. Eu tenho o desejo de ver, eu tenho o sonho de ver, nós vamos ver essa comunidade em outros países. Amém. Mas que leve para lugares onde, por exemplo, a fé morreu, onde a fé está apostatada, onde se precisa de um novo derramamento do Espírito, que seja para estas realidades, e que o Senhor possa também trazer mais vocações, né? Porque cada vocação tem este papel de difundir, de levar, de compartilhar o carisma com outros. Igual tem uma camisa o lema, né? Até a última alma. Até a última alma. Até a última alma. Se precisar, nós estaremos. Enquanto houver na face da terra uma pessoa que não experimentou o amor de Deus, a nossa missão continua, porque nós temos que levar esse sopro de vida para todas as nações. Amém. E vocês que acompanham a gente sabem que lá no nosso grupo de oração, lá no Betânia, a gente sempre fala assim: ninguém solta a mão de ninguém. Aleluia, é isso. Eu ouvi do Anderson. Aleluia, confirmação aí. Gente, é eita atrás de vídeo, é confirmação atrás de confirmação. Deus tem sido maravilhoso. E a gente vai voltar ainda mais aleluiado, né, amor? Em nome de Jesus. Transbordando. Amém. Né? A gente agradece, Anderson. Sim, que agradeço. É uma honra, é uma honra. O amor e o carinho de nos acolher aqui, amém, né, amor? com toda certeza. São bem-vindos. São filhos do carisma, a casa já é de vocês. Eu me emociono, eu me emociono. Quem quiser conhecer mais, tem Instagram,
tem o Instagram do Juan Anderson, é uma pessoa fantástica, completamente disponível para falar desse amor de Deus, esse amor gigantesco que é de Deus. Amém. E você tem que experimentar esse amor. Você tem que experimentar esses detalhes, mas, como muitas vezes foi falado, você tem que estar com o coração disponível. Isso mesmo, a disponibilidade do coração é a primeira porta aberta, né? As outras a gente vai abrindo. Amém. E a gente sempre finaliza, Juan Anderson, falando de repente Deus age todo mundo. Amém. Tá bom? Então vamos lá. Muito obrigada mais uma vez. Vocês vão acompanhar mais trechos aqui com a gente, naquilo que for possível, de outras pessoas que nós vamos conversar também, a experiência de todo mundo. E você aí em casa, fica ligado, sabe por quê? Porque de repente, Deus age! Uhul! Glória a Deus! Depois da tarde abençoada que nós vivemos, do momento de adoração lindo que nós tivemos, nós chamamos o nosso querido irmão que já é conhecido por vocês, o Gerson, para a gente conversar um pouquinho também. Nosso padrinho, né? Oro muito pelos meus irmãos. Amém. Gerson, bom, você como um dos nossos responsáveis assim, né, nessa caminhada de reencontro com Deus, nos auxiliou em muitas coisas, além do convite, né, ter vindo, claro, do fundador, mas né, você conversando com a gente e nos abraçando nesse chamado. Nós temos umas dúvidas, porque a gente sempre tem dúvidas, né? Ai, Jana, o que vocês estão fazendo lá? O que vocês foram fazer? O que é esse retiro anual? O Juan Anderson já explicou pra gente o que é o retiro anual. Agora a gente falou na conversa com ele... Só para dar uma explicação, assim, para você que não sabe o que é a comunidade, o que é a Rodonais, volta no vídeo, né? Isso. Volta no podcast que nós gravamos com eles lá. Isso. Tem o Gerson, tem o Matheus e o Márcio. Foi um podcast fantástico. Eles explicaram bastante para a gente sobre a comunidade, sobre a vida em comunidade, né? Exato. Isso, lá vocês vão entender certinho esses amados, né, a missão desses amados e o como eles, né, nos pescaram também para essa missão. Glória a Deus. E a gente falou então no vídeo, no corte anterior com o Anderson, sobre vocacionado, pré-vocacionado. Explica pra gente, meu irmão, como é que funciona isso, essa ordem, a gente recebe o convite, já chega, já sai pregando. Como é que funciona isso? Bom, uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Porque é um passo a passo que a gente acredita da comunidade. Porque todo o processo com Deus, ele sempre traz para nós esse processo, essas etapas, para que a gente possa compreender o discernimento de uma vocação. Na comunidade nós temos alguns estados de vida, né? Esse estado de vida começa como? Nós temos um retiro chamado Vocário, no qual vocês participaram desse Vocário, e assim, esse Vocário ele tem uma, mesmo que seja distância, os que participam, e os que não participaram também, mas que já teve um acompanhamento, eles também fazem parte desse Vocário, né? De qualquer forma. E aí, após o Vocário, as pessoas entram para um caminho chamado vocacionado. Certo. No caso, que é o estado de vida no qual vocês dois estão inseridos, né? São os vocacionados. Qual é o estado do vocacionado? É um caminho de discernimento, de namoro da comunidade, de conhecer o carisma, de conhecer nossos baluartes, de saber toda a nossa espiritualidade, né? A nossa regra de vida, para ver se o vocacionado ele começa a realmente se identificar com aquele chamado, com este caminho, né? E aí, após esse caminho, o vocacionado fala assim, pô, eu acho que isso é para mim. Eu acho que eu entendi que esse baluarte tem uma identidade comigo. No caso, tem muita gente que se identifica com Santa Terezinha, uma das nossas baluartes. E aí o pessoal se identifica muito com ela, né? E isso é muito bom, isso é tremendo. E aí nós vamos para o pré-discipulado. O pré-discipulado na comunidade ainda continua um papel de namoro, só que um passinho a mais, né? Você deu um passinho a mais. Isso. Para você entender assim, ó, eu quero um compromisso mais sério, eu acho que eu estou bem interessado em fazer parte, e aí você continua nas suas formações, tem os formadores que acompanham também, auxiliam totalmente na questão do discernimento, de esclarecer, se não entender alguma coisa do vocacionado. E aí, o passo, sim, que já estabelece
Um compromisso com a comunidade, de fato, é o discípulo, é o discipulado. O discipulado já recebe já um sinal, ele já tem um sinal, vai ser agora um sinal branco com uma cruz, né? E aí ele já começa a fazer já votos mesmo de compromisso com a obra. Então, de alguma forma, assim, já é um passo bem mais importante. E aí, no discipulado, ele já está mais em missão com a gente, ele já tem alguns compromissos com a casa, com a limpeza da casa, em missão. E assim, ele não tem meio que uma escolha. Ele tem pelo voto de obediência e tem que ir para a missão. E aí, depois de um longo passo, de um longo discernimento com os formadores. Por que é importante o formador? Você que está em casa. O formador ele tem o papel de acompanhar passo a passo essa pessoa. Orar por ele, direcionar. Eu sou um dos mais velhos da obra. Então, as pessoas que eu direciono são pessoas que falam assim, ó, esse caminho dentro do carisma é positivo, vai ser legal para você fazer. Se você trilhar um outro caminho, pode ser prejudicial. Por quê? Porque eu sei na luz do carisma que um irmão mais velho está direcionando. Vai dar certo aqui. Não faz aqui que vai dar errado. E aí, eu como formador, falo para o conselho formativo e o Anderson, que vai saber também, para que a gente possa aprovar esta consagração. Porque foi fiel, participou das formações. Aí é o passo no qual ele se compromete de uma maneira de votos, né? É uma cerimônia linda, que é a consagração à comunidade. Aí essa consagração é uma consagração de aliança. Hoje nós somos somente de aliança. Tem um vídeo, depois vocês dão uma olhadinha lá, que eu falei sobre a consagração, né? De que é de vida, que é de aliança. E aí nós somos uma comunidade hoje de aliança. E de vida só precisa estabelecer acima de 2, 3 pessoas para ser de vida. Hoje nós somos de aliança. E aí se consagrou como de aliança. Depois de 5 anos, nós fazemos os votos perpétuos, ou seja, quando eu sou de aliança, eu renovo todos os anos a minha consagração. Quando chega no quinto ano, eu faço os meus votos perpétuos, ou seja, eu não preciso mais renovar, eu fiz meus votos para sempre, a obra a este carisma. Que bênção. Então, você que entende que é vocacional, né, o caminho vocacional que está fazendo, a gente não entra e fica solto, né? Isso. Sempre tem uma pessoa que nos acompanha, que nos auxilia, sempre uma pessoa que dá aquele suporte na hora que você está mal, na hora que você está precisando de alguma coisa, desabafar, chorar, exatamente, tirar todas as suas dúvidas da comunidade, né? Exatamente. Tudo mais. Então a gente tem reuniões, sempre nós temos reuniões com nossos formadores, temos reuniões, uma vez por mês nós temos reuniões de formação da formação geral, né? Formação geral. E a formação dos vocacionados também, né? Dos vocacionados. Então, assim, é algo, como posso falar, bem regrado, bem completo. Você não entra e fica solto, né? Exato. Você tem todo um processo que você precisa passar. Eu e a Jana, a gente tá bem no início. Bem no início. Estamos engatinhando, estamos bebê ainda, né? Somos bebezinhos. Mas tem um longo caminho, acredito que vai ser um caminho lindo pra gente. Com a ajuda do nosso meu formador não é o Gerson é o nosso padrinho, meu e da Jana é o nosso padrinho. Meu formador é o Roger, o da Jana é a Gabi. A minha formadora é a Gabi. E assim segue. E hoje a gente tá aqui no retiro. Exato. Está sendo uma bênção, eles estão experimentando o retiro anual. O retiro anual, o Luan já falou, né? Melhor do que eu poderia estar falando aqui, mas só para poder, eu como filho, poder falar assim, reforçar um pouco mais. É o momento em que nós nos confraternizamos, nos conhecemos, em que nós bebemos do carisma, abriu para os vocacionados, não tinha essa experiência anos anteriores, mas por que a gente abriu? Porque nós queremos que todos bebam do mesmo carisma, que todos tenham a mesma experiência. Não adianta tu beber disso e depois não levar para outras pessoas. Amém. Eu acho que hoje a gente conseguiu beber do carisma, nadar no carisma, se banhar no carisma, afogar no carisma. Hoje foi, assim, e a gente sensacional. A gente tá aqui com a Ana, aqui tá, as crianças participam. Isso, as crianças participam. Gente, é uma família enorme. Bom, a gente falou, né, do Anderson. Excelente. Quantas pessoas, né? É uma maravilhosa, né? Maravilhoso. Eu queria deixar só um recado. Claro, por favor. Aí você, de repente, fala assim, mas como que eu posso entender ou discernir se eu sou chamado para uma vida vocacional de uma comunidade? Meu irmão, minha irmã, se você é de uma paróquia ou de uma comunidade, você entende que você precisa de ir para águas mais profundas, alguma coisa está te convidando
ou alguém, melhor dizendo, está te incomodando, você pode ser uma pessoa chamada a ser uma pessoa de uma comunidade de vida ou aliança. Se abre a vontade de Deus. Abre seu coração. Exatamente. Você que ouviu isso e sentiu no coração, filho. Receba aí, em nome de Jesus. Falou em nome de Jesus, receba. Meu irmão, muito obrigada mais uma vez pela partilha. Eu amo participar com vocês. Por estar conosco, por acreditar na gente, certeza, né? Por ir nos resgatar lá e Botucatu para trazer a gente aqui. Junto com o Fabinho, com a Carol, com a Mari, com o João, tá todo mundo aqui também, eles também vão falar com a gente, né? A gente vai trocar uma ideia com eles também. E você que tá aí, você já sabe como é que a gente encerra, né? Sim, já sei. Sabe, sim. né? Ele já é da casa. Ó, ele é o único que foi 2 vezes no podcast. Eita, gente. glória. Mais uma, ele pode pedir música. É verdade. Devagar, senão tem que assinar a carteira. Meu Deus do céu, já é quase contratado. Essa é boa. Tá bom. Então você que tá aí, sentiu esse chamado no seu coração, abra o seu coração. Sabe por quê, meu irmão? Porque de repente, Deus age! Boa noite, meus irmãos, tudo bem? A paz de Jesus, o amor de Maria. Meu nome é Janaína Sten, eu sou casada com o Conrado Augusto Sten. Já estou apresentando ele para adiantar, brincadeira, vou deixar ele falar também, gente. Nós temos 2 filhos, João Lucas, que está lá brincando de esconde-esconde, Ana Tereza, que está aqui comigo, né, filha? E lá na comunidade hoje eu tenho a graça de ser coordenadora do grupo de oração Betânia, reconduzida para o último mandato. Eu tive já 1 ano e agora estou reconduzida. E somos também da pastoral da família, da paróquia. Eu sou catequista há 3 anos e fora da igreja eu sou advogada. Então, hoje eu tenho a alegria de conseguir trabalhar da minha casa, então estar mais perto da minha família e conseguir me dedicar também por mais tempo a tudo aquilo que Deus tem planejado para nós, que hoje a gente entendeu que não é pouco. Hoje acho que a ficha caiu assim de uma forma, a gente foi bem chacoalhadinho, bem amassadinho mesmo, acho que do jeito que a azeitona tem que ser, né? E hoje caiu a ficha de que Deus não espera pouco da gente e com a graça de Deus Ele tem nos permitido aberto os caminhos para que nós possamos beber dessa graça, nos embriagar dessa graça, nos inundar dessa graça e transbordar dessa graça do carisma com Adonai por onde a gente Boa noite. Boa noite, meu lindo. Vocês perceberam que quem casa, quem manda e quem fala mais, né? Mas vamos lá. Me chamo Conrado Sten. Eu tenho 40 anos. Nós somos de Botucatu. Você tem 41, rapaz? 41. Vocês continuam percebendo quem manda em casa, né? Eu 41. Nós somos de Botucatu. Lá na paróquia, nós fazemos parte da paróquia Nossa Senhora do Menino de Botucatu. Lá dentro da paróquia, faço parte, sou coordenador do Terço dos Homens de Botucatu. Fazemos parte da pastoral familiar. A gente faz parte do conselho da comunidade, da paróquia, né? Do cargo da paróquia, entre outras funções que nós temos lá, que o padre nos demanda. Nós estamos muito felizes de estar passando esse final de semana aqui com vocês, principalmente da gente ter aceitado esse chamado de Deus para participar da comunidade agora. Para a gente é um privilégio e é um crescimento espiritual, pessoal muito grande, principalmente para mim. Né? Porque da onde eu vim, sempre fiz parte de comunidade, quanto mais novo, mas porém o mundo me levou para um outro caminho. E por causa da comunidade, óbvio, por causa da RCC em Botucatu, mas sim por causa, acho que, do carisma da comunidade, da Rua Adonai, nos trouxe
para mais perto de Deus, né? Nos trouxe para mais perto, para trilhar esse caminho. E está sendo lindo, para a gente está sendo maravilhoso. E o que a gente mais quer é levar esse amor de Deus para mais pessoas, principalmente esse carisma da comunidade para Botucatu e Erechim. Nós temos um projeto de evangelização. Não podia deixar de falar. Nós temos um podcast, De Repente Deus Age. Então sigam a gente lá nas redes sociais, tá? O pessoal aqui já deu entrevista e nós vamos caçar um de vocês aí também. Então, ó, se o Espírito Santo soprar, nós vamos caçar vocês no corredor aí para conversar com a gente também, tá bom? Vocês viram que aqui tá difícil definir quem é que manda, né? Mas aqui a gente aqui ninguém manda. Gente, boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todos vocês. Meu nome é Mari, sou de Botucatu, paróquia Nossa Senhora Menina, grupo de oração Betânia. Eu faço parte lá da Pastoral da Música e não vim pela música, vim pela comunidade, pelo carisma mesmo, né? Pelo servir dos irmãos, que ontem mesmo, essa semana comentava com o Gerson, que o servir da comunidade, para mim é um exemplo, né? Aqui a gente esquece o título que a gente tem, né? De ministério, na verdade. Então a gente sente que servir é servir pelo amor, né? É exatamente isso que o Juan Anderson sempre fala, né? Transmitir o amor. E eu tenho uma gratidão, agradeço a Deus muito, muito, todos os dias por estar podendo fazer parte disso, né? Dessa comunidade e por poder vivenciar isso com vocês. Então agradeço a todos, principalmente ao Juan Anderson pela oportunidade e a Deus também. É Mário, isso. Bom, meu nome é João Lopes, sou esposo da Mari, né? Tem um João que vem em casa, você já falou, né? Tá. E a Alice aqui. E o chamado, né, da comunidade vai veio muito forte, né? Eu comecei a ver que na vida, eu sempre tratava alguns irmãos, em conversa, principalmente, no fim traduzia o amor de Deus, né? Então isso me fez discernir melhor sobre o carisma, né? Já fazia parte dessa entrega, sempre com uma conversa no dia a dia, no trabalho, no fundo era o amor. Né? Então eu ganhei muitos amigos, né, desse lado por isso. Né? Então, mas enfim, eu sou do Ministério de Música hoje, né? Desde os meus 15 anos eu comecei na renovação como baterista e estou até hoje, né, nessa missão para honra e glória do Senhor Jesus, né? Fala de servir para mim é como se eu serviria até melhor se colocasse uma placa na minha frente, porque eu sei que eu entendi quanto que a missão ela é valorosa pelo servir, não por mim, mas pelo serviço. Tá, então, obrigado pela oportunidade, Anderson. Deus abençoe vocês. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Fábio, também sou de Botucatu. Não sei porque tá todo mundo falando na cidade, porque o Anderson falou assim, ó, vamos chamar Botucatu. Mas tudo bem, todo mundo falou, vamos falar também de Botucatu. Sou de Botucatu, paróquia Santíssimo Sacramento. Estou nesta paróquia já há mais de 16 anos, a gente faz parte dessa paróquia lá. Também faço parte do Ministério de Música, né? Faço parte do Ministério de Música da comunidade. Sou grupo de oração Santíssimo Sacramento, que leva o nome da nossa comunidade. Já tem alguns anos que a comunidade vem dando esse apoio lá nos eventos que tem da MCC em Botucatu, né? Nós conhecemos o Carisma Ruar nesses encontros. E no último encontro que nós tivemos a oportunidade de organizar, de poder termos lá, nós
nós perguntamos como que nós fazíamos para conhecer a fundo um pouco mais da comunidade. E eu sempre fui assim apaixonado por vida de comunidade, né? Tanto de aliança quanto de vida. Você vê Canção Nova, Shalom, fala assim, nossa, esse povo é de outro mundo, né? Que não sei o que e tal. E aí surgiu essa oportunidade de nós estarmos conhecendo essa comunidade, poder beber desse carisma e, se Deus quiser, também poder transmitir esse carisma, né? Porque partiu de mim, de falar com a minha esposa, olha, vai começar o vocacional, seria interessante, né, se você pudesse ir, porque se você não puder, eu também não posso. Então, assim, né, daí ela falou assim, meu bem, mas você sabe, né, eu nunca fui, assim, de comunidade, nunca fui disso, nunca parei, nunca olhei com outros olhos essa dinâmica de comunidade e tudo mais. Eu pensei, não, mas quem sabe, né, se você não precisar um pouquinho, ver alguma coisa aí, você não muda de ideia, né? E aí os dias se passaram e o que acontece? Eu tava já tinha desencanado já, que a gente não vai fazer esse vocacional, né? Até comentei com a Mari, a gente não vai fazer, não sei o quê. Aí do nada, ela começou a comentar comigo, ela começou a me intimar, não, gente, vai, eu olhei no Instagram deles lá, você não sabe, deixa eu te contar, porque eu não olho, né? Você não sabe, lá aconteceu isso. Lá aconteceu isso, está acontecendo agora, isso. Ou seja, né, partiu de mim, mas a vontade também de poder estar aqui também é dela, né? Então, se nós pudermos, como casal, como família, poder beber deste carisma e poder transmitir esse carisma, com certeza nós alcançaremos o céu com todos, tá? Juntos. Não vou te deixar para trás. Amém, irmãos? Deus abençoe. Bom, aqui já sabe quem fala mais. Não é o que manda. Mas não é o que manda. Bom, enfim, eu sou a Carol, casada com o Fábio. Nós temos 2 filhos, o Emanuel, que está correndo por aí, e a Ana Amélia. Junto com o Fábio, eu faço parte da pastoral de música litúrgica. Eu era da pastoral das Coroinhas, coordenadora. Assim que a Ana Amélia nasceu, eu fui saindo das coisas para me dedicar mais à criançada, né, de casa. E como ele disse, né, que eu nunca havia pensado em vida de comunidade, eu sempre dizia que não era para mim, que eu, na verdade, vinha de uma família que era de catecumenato, então totalmente distante da vivência que a gente tem hoje com a renovação carismática. Comecei a participar da Paróquia Santíssimo Sacramento quando nós namorávamos, então já tem mais cerca de 16, 17 anos, e também participo do grupo de oração Santíssimo Sacramento. Então, como eu dizia que, para mim, vida de comunidade era algo muito distante. Mas, como a gente vinha bebendo desse carisma durante um certo tempo, em que a comunidade vinha presente em alguns eventos da nossa diocese, foi tocando muito o meu coração, esse carisma. E aí, como eu já disse na primeira apresentação que eu fiz, como uma boa devota de Santa Teresinha, quando fala ser sinal de amor, aquilo assim que eu vi no podcast da Janaína do Conrado, de repente Deus age, e quando o Gerson falou que o carisma era ser sinal de amor entre o pai e o filho, aquilo lá queimou meu coração. E aí foi a partir disso que eu peguei e falei pro Fábio, então nós vamos, porque era uma oração que eu vinha fazendo há um certo tempo. Eu todo dia ia trabalhar e falava que eu pudesse ser sinal de amor para os meus alunos. Sou professora de educação infantil. Que eu pudesse ser sinal de amor na vida deles. E a hora que falou isso, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida.
E, enfim, estamos aqui. Amém. Agora sim, pastor. E nós estamos aqui dando continuidade, né, às entrevistas no Retiro Anual da Comunidade Voar Adonai, agora com o Rafa, que é membro consagrado, né, da comunidade, porque a gente tem um carinho enorme. A Gabi, esposa do Rafa, é a minha formadora, né, de coração para sempre, a linda da Gabi, quantas partilhas, já mesmo a caminhada sendo pequena ainda, mas quantas partilhas. E a gente queria que você se apresentasse um pouquinho, Rafa, falasse um pouquinho da sua história da comunidade, quantos retiros anuais você já participou. Sou Rafael Lima, tenho 43 anos, casado com a Gabi, sou consagrado à comunidade Voar Adonai, né? Eu estou nesse tempo dentro da comunidade, servindo no Ministério de Pregação e Agendas, né? Coordeno as agendas e as pregações neste tempo a qual Deus me confiou. Retiros, né? Esse acho que é o quarto ou quinto retiro anual, né? Dessa segunda vez que eu voltei para a comunidade, já tive uma passagem há um tempo atrás pela comunidade, e é uma experiência, né, fantástica. É o que a gente sempre fala, né? É uma experiência de mergulho no amor de Deus, né? E a gente sabe, né, que viver em comunidade é a mesma coisa de você pegar uma lata, né, colocar pedras dentro, chacoalhar e... Viver em comunidade é ter paciência com os irmãos, que eu tenho certeza que é o Márcio que está gritando. É exatamente isso que eu ia falar, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz. Muito obrigada a vocês que nos acompanham até aqui. Essa foi a entrevista do Rafa pra gente. E a gente termina a entrevista sempre falando, eu falo de repente, você fala Deus age, tá bom? Para mais histórias que toquem... Calma aí, gata! Para mais histórias que toquem você. A Ana quer um microfone. Não tem microfone aqui, meu amor. Pronto, essa é a vida em comunidade. Para vocês, né, que se sentiram tocados pela história do Rafa e que querem experimentar esse amor de Deus, fiquem ligados porque, de repente, Deus age. Amém! Dando continuidade às entrevistas aqui no Retiro, no Alto, da comunidade Voar Adonai. Estamos aqui com o nosso irmão, o Cris. Cris, primeiro, obrigado por você conceder esse momento aqui para dar uma entrevista para a gente. O Cris, ele vai explicar um pouquinho do processo dele que está acontecendo agora aqui para você. Hoje, dentro da comunidade Voar Adonai, o que você faz dentro da comunidade? Antes de tudo, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está vendo esse vídeo. E, de uma certa forma, a experiência de participar desse retiro anual tem como também a participação da comunidade, que está sendo de muita grande valia para a minha caminhada, para a minha experiência. E eu desejo em Deus que eu continue por muito, muito tempo, porque estou consciente de que a missão é árdua, mas a recompensa é maior. Amém, glória a Deus. Hoje o Cris, você está sendo vocacionado também, né? Exatamente. Mas o Cris é uma pessoa que estava conversando com os bastidores aqui, ele começou a caminhada dentro da comunidade há muito tempo atrás. Exatamente. Lá em 2003, mais aproximadamente. 2003, 2004, ele começou a caminhada dele, uma caminhada linda, a gente acompanha um pouco, nos conhecemos há algum tempo atrás, uma missão que eles foram lá em Botucatu, nós acabamos conhecendo. Cris, qual que é o sentimento hoje de viver essa comunidade? O que faz que você fala assim, eu sou da comunidade? Viver a comunidade Voar Adonai é viver muito mais do que o sobrenatural de Deus, é viver a caridade ao irmão. Porque ser comunidade não é assumir funções, não é exigir responsabilidades, mas também ser Jesus para o certo e para o outro que precisa ser sinal de luz através de Vivência. Cris, obrigado por esse tempinho que você passou com a gente. Eu que agradeço. Espero que esse caminho que nós estamos trilhando, eu sou mais novo da caminhada, acho que 6 meses de caminhada, eu estou começando a caminhada, mas somos vocacionados, juntos vocacionados,
Então, eu acredito que ele é um caminho muito aí de comunidade. Te agradeço. Eu te agradeço também, de uma certa forma. Obrigado. Cris, no final a gente sempre fala assim, para finalizar, a gente vai falar o valor do nosso podcast de comunidade, o papel e você fala o verdade, tudo bem? Tudo bem. Irmãos, aqui foi mais uma entrevista aqui para vocês, do irmãozão daqui da comunidade, da comunidade que viveu aqui. Acompanhe que tem muita mais entrevista, porque de repente Deus age. Voltamos com mais um pouquinho do nosso retiro anual da comunidade Voar Adonai, mas agora com alguém que não é membro da comunidade, com o Gabriel, que de uma forma assim muito iluminada conduziu a música e momentos de louvor e adoração durante esse fim de semana que nós estivemos aqui. Gabriel, seja muito bem-vindo ao De Repente Deus Age, é com muita alegria que a gente recebe você. Fala um pouquinho para nós sobre você, sobre a comunidade a qual você faz parte. Explica para a galera quem é o Gabriel na luz do dia hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, eu sou o Gabs, sou fundador da comunidade católica Divino Amor, a gente é aqui da Diocese de Campo Limpo também. Estamos caminhando aí como comunidade há mais ou menos 2 anos, mas a comunidade nasce de um ministério de música que já tem mais de 10 anos, né? A gente começou na música lá na Paróquia Santa Otília, jovens ali só querendo fazer um som juntos ali, ajudar e tudo mais, e aí Deus ele foi conduzindo e mostrando que ele tinha muito mais. E aí esse carisma que Deus foi colocando para mim, me mostrando aos poucos nas músicas que ele me dava, e em 2024 eu entendi de fato o que ele queria. Que bênção! E você estava comentando no momento anterior que vocês têm um canal no Spotify, né, que ainda tem o nome do ministério, né, onde estão as músicas são essas que você mencionou, que Deus está colocando em seu coração. Faz uma propaganda para a galera aí. Então, Spotify, Deezer, YouTube, qualquer lugar, você encontra lá o Ministério Divino Amor, as nossas músicas aí ao longo da história. O nosso primeiro CD, eu não vou lembrar o ano que a gente postou lá, eu acho que foi 2019, e eu estava também aprendendo essa coisa de produção musical e tudo, e eu comprei as coisas para poder justamente gravar as músicas do carisma, as músicas que Deus me dava, e toda a nossa história ela tá lá, sabe? Toda a nossa história tá na internet. A trajetória. A discografia é a trajetória da comunidade. A nossa trajetória de descobrimento de ser uma comunidade, né? De ser um carisma. E quando a gente escuta, quando você escuta as nossas músicas, você vai entendendo o que é o carisma Divino Amor. Que esse amor, na verdade, ele não é um sentimento, mas ele é uma pessoa que veio até nós para, de fato, morrer por nós e ressuscitar por nós e nos dar a vida. E é esse amor que nós pregamos, é desse amor que nós precisamos ser canal para que as outras pessoas sejam amadas por ele. Que coisa mais linda! E vocês, né, de outra comunidade, estão servindo aqui no Retiro da Vá. Muita gente acha que entre comunidades existe uma rivalidade, quando na verdade a gente serve ao mesmo Deus, né? Fala um pouquinho para nós dessa relação de vocês com a Voar. Nós tivemos aqui ontem também o Antônio, qual comunidade que ele é mesmo? Nascer de Novo. Nascer de Novo, né? O Antônio que fez as pregações de ontem. Fala um pouquinho da importância assim, dessa comunhão entre as comunidades. Um dos pilares do nosso carisma é a unidade. Porque Deus ele me moldou e ele moldou esse carisma sempre de uma forma unitária, assim, do jeito que o Espírito Santo age. Ele que suscita os carismas, né? Então, eu estou, graças a Deus, caminhando na graça, graças ao movimento LC. Eu sou fruto também de uma outra comunidade que nasceu lá na Santa Otília, que é a Crescer no Amor. Nos meus primeiros momentos de oração, o Anderson estava presente pregando. A Colo de Deus me ajudou muito também no meu discernimento vocacional. Foram em momentos da Colo de Deus, de oração, em que eu senti o chamado à fundação. Então, a minha vida sempre esteve presente em diversos carismas. E eu acredito que
Deus ele inspira os carismas para que um edifique o outro e todos nós juntos levemos as pessoas à graça, ao conhecimento da verdade, porque nós vivemos um tempo em que é um novo tempo na igreja, né? Os carismas eles conseguem levar o evangelho de uma forma que talvez o clero não consiga, talvez as pastorais não consigam. A gente consegue fazer de uma forma diferente do que a igreja fazia há, sei lá, 50 anos atrás. Então a gente tem que viver essa grande primavera da igreja de uma forma unida. Nossos carismas não brigam uns com os outros. Quem nasceu para ser Ruá vai ser Ruá e pronto, acabou. Quem nasceu para ser Divino Amor vai ser Divino Amor e pronto, acabou. Não estamos competindo para roubar um espaço um do outro, mas o contrário, para edificarmos uns aos outros. Amém. O importante, como a gente diz aqui, né, é que a gente alcance até a última alma. Até a última alma. E cada um é de um jeito, e cada carisma vai atingir o coração das pessoas de uma forma, não é mesmo? Glória a Deus. Ai, que bênção! Vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigada. Nós vamos nos despedindo das entrevistas, né, amor? Com a entrevista do Gabriel. Gabriel, a gente termina sempre eu falando de repente e aí você falando Deus age. Pode ser? Pode ser. Muito obrigada, meus amados. Muito obrigada. A gente sai daqui transbordando o amor, para que esse amor atinja todo mundo, para que todo mundo sinta no seu coração essa disponibilidade. E às vezes você que está aí quietinho na sua casa ouvindo esse podcast, todas as pessoas que conversaram aqui são prova desse derramamento, desse amor. Então fique esperto você aí na sua casa também, sabe por quê? Porque de repente Deus age. Amém! Glória a Deus. E nós estamos aqui agora com a Pri. A Pri é aquela que eu já falei lá no Madalenas, que a gente esteve junto no Madalenas, mais uma irmã aqui da comunidade. Pri, conta um pouquinho a sua história para nós. Primeiro, né? Muito obrigada por dar o seu sim para as nossas entrevistas. E conta um pouquinho para a gente, né? Como é viver o carisma Ruá Adonai? Acho que o carisma Ruá Adonai, ele é muito exigente, né, Jana? E ele é muito responsável também. Ele exige de nós uma responsabilidade muito grande. Você ter ali a responsabilidade de ser sinal no amor do outro faz você refletir de uma forma muito grande, muito potente, né? A dinâmica que nós vivemos durante esses 3 dias e sendo mais objetiva ontem, fez a gente pensar diante do que nós estamos, né? Estando dentro de uma comunidade que exige tanto de nós, de que cada pessoa que passar por nossas vidas precisam ser amadas. E quando tudo isso acabar, será que todas as pessoas que cruzaram com as nossas vidas, de fato, nós iremos encontrar no reino dos céus? Acho que se mexeu muito com a gente ontem, né? Exato, exato. Então, acho que essa é a nossa expectativa, é a nossa missão aqui na Terra, né? Amém. A gente ultrapassar as barreiras, olhar para o outro dentro da sua intimidade, dentro do seu interior e saber aquilo que Deus exige e pede de nós, né? Para que a gente possa amar o outro de uma forma absoluta e muito intensa. Eu acho que é isso que o carisma Ruá Adonai pede de nós daqui pra frente. Ai, que coisa mais linda, vai abraçar ela, que fiquei tão emocionada, que bênção, meu Deus do céu. É o que eu falei pra vocês, eita atrás de vídeo, confirmação atrás de confirmação. Parece que, assim, tudo que eu ainda precisava ouvir, aí eu vou chorar. Ô, Senhor, tudo que eu ainda precisava ouvir, né, porque a gente já tá caminhando para os momentos finais, você falou agora, assim, foi Deus falando através de você mesmo, e como é bom saber, sabe, que Deus nos colocou aqui, porque Ele nos coloca onde quer, mas que Ele tem essa missão e confia em nós também. Muito obrigada, minha irmã, obrigada mesmo. Deus colocou o nosso barquinho em alto mar durante esse retiro. E agora a gente entende que não tem mais para onde voltar. Agora é só permanecer. Amém! E se você aí também se sente, né, tocado pelo carisma da comunidade, mais uma vez, procura lá nas redes sociais, tem grupo de oração toda sexta-feira, tem endereço, tudo certinho. Vá ao encontro do Senhor, Ele te espera, né? Ele nos chama para isso. Amém?
Pri, a gente sempre encerra, eu falo de repente, você fala Deus age, tá? Olha quantas oportunidades para que você experimente o agir de Deus na sua vida, meu irmão. Depois do episódio de hoje, gente, olha, se uma mudadinha de chave não acontecer, algo de errado não está certo. Então fique esperto, porque Deus quer falar com você. Fique esperto, porque de repente Deus age. Amém! Escreva minha história, eu confio em você. E ainda que eu não soubesse por onde eu passaria, alguma coisa me dizia que eu podia confiar. E ainda que eu não soubesse por onde eu passaria, alguma coisa me dizia que eu podia confiar. Eu confiei.